Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, ó, de uma floresta plantada, tá? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, ó, planilha. Vamos ver aqui agora, ó, uma floresta plantada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver qual dessas abas aqui que fica melhor para a gente já enxergar. Por exemplo, aqui, ó, talhão 3, né? Vou colocar aqui, ó, talhão 1. Ó, nesse plantio, aqui é um plantio florestal que a gente está vendo, tá? Os dados aqui de uma floresta plantada. Aqui, ó, talhão 1, ele tem 6 parcelas, tá? E aí, para cada uma das parcelas, novamente, ó, para cada uma das parcelas, a gente tem todas as informações, ó, de densidade, circunferência, diâmetro, altura, tá? Área transversal, volume, tá? E aí, ó, aqui dentro desse talhão ainda, ó, a gente tem aqui, ó, distribuição diamétrica agora de uma floresta plantada, ó. Então, para cada uma das classes de circunferência, a gente tem novamente a quantidade de árvores total aqui para a gente poder analisar e trabalhar. Verifica que isso aqui é um padrão típico de uma floresta plantada. Enquanto a gente, numa floresta nativa, eu acabei de mostrar para vocês, né, a distribuição diamétrica, ela começa alta lá nas primeiras classes e vai diminuindo à medida que aumenta a classe. Já numa floresta plantada, vamos ver aqui, ó, qual que é a média de circunferência. A média de circunferência é de 96,78. Numa floresta plantada, ó, 96 vai estar mais ou menos aqui, ó, de 90 a 100. Então, a maioria das árvores está ao redor da média, né? Então, se a gente somar aqui essas árvores que estão aqui dentro da média, mais essas outras que estão logo do lado aqui, a grande maioria das árvores nessa floresta está ao redor da média, tá? Então, isso aqui é um comportamento típico de uma floresta plantada. Então, a gente consegue analisar isso quando a gente tem os dados bem organizados, tá? Aqui a gente tem os dados de um talhão com as parcelas desse talhão, né? E aí, ó, aqui, vamos verificar aqui, por exemplo, ó, aqui agora a gente tem os dados de todos os talhões, tá? Então, aqui a gente tem um total aqui de 14 talhões, tá? Para cada um dos talhões, ó, novamente, todas aquelas informações agora por talhão. Aqui embaixo a gente tem o total de parcelas instaladas, a área total dessa floresta. Aí a gente tem tanto valores totais quanto médios, né? No caso da área, a gente tem o valor total. Quantidade de árvores, a gente tem o valor total, né? O somatório total. Mas quando se fala em quantidade de árvores por hectare, a gente tem o valor médio, tá? Vamos ver aqui mais embaixo o que a gente tem, ó. Aqui a gente tem gráficos comparativos de todos os talhões, né? Então, você só de bater o olho, você já consegue ver, ó, qual árvores tem mais, qual talhão tem mais árvores, qual tem menos árvores, qual tem mais área, qual tem menos área, né? Então, tem outras coisas muito bacanas que você pode organizar no seu inventário florestal para que você consiga bater o olho e fazer esse entendimento desse processamento. Você perceba que tem muitas coisas aqui que só de você já olhar, você já consegue enxergar como que está o padrão dessa floresta hoje, né? Quais áreas estão mais passíveis de ser exploradas, quais áreas estão menos, né? Então, tudo isso aqui te ajuda muito, só o fato de você ter tudo isso bem organizado no seu inventário florestal, tá bom? Aqui, ó, nessa aba aqui de relatório detalhado, ó, vou aumentar aqui para a gente ver, ó. Aqui a gente tem informação detalhada de todos os talhões e parcelas, né? Então, nesse inventário florestal, ó, vamos ver aqui, a gente tem um talhão, a gente tem um total de 19 parcelas amostrais. E aí, de acordo com todas essas análises estatísticas aqui, ó, de acordo com os valores de média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, precisão requerida, aqui a gente vê que, para um grau de 95% de confiança, seriam necessárias 16 amostras. Para um percentual de 90% de confiança, seriam necessárias 11 amostras. Então, tanto para 95 quanto para 90, se aqui eu tenho um total de 19 amostras instaladas, significa que esse inventário florestal, se a gente tiver que apresentar ele para um órgão ambiental, olhando aqui, a gente pode dizer que ele está apto para ser aprovado, tá? Então, quando você olha a análise estatística, tudo isso te dá essa confiança. Você vai poder dizer, não, eu consigo bater o olho aqui e, além de enxergar a situação atual dessa floresta, eu também consigo enxergar
que estatisticamente esse inventário florestal ele vai ser aprovado, tá? Então, tudo isso você consegue fazer esse entendimento desse processamento dos dados quando você tem tudo isso bem organizado, tá? Eu tenho mais uma aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui agora. Então, olha só, esse aqui foi o inventário de uma área de um plantio de eucalipto, se eu não me engano, que foi feito um inventário de 2015 a 2017. Então, aqui a gente tem as informações, ó. No ano de 2015, o plantio ele estava nessa situação, tá? 162 hectares, tá? Aqui, acho que até foi um projeto silvopastoril, salvo engano, tá? Com 8 talhões. E aí, para cada um dos talhões, a gente tem aqui o comparativo, ó, da quantidade de árvores por hectare e total, fustes, altura, CAP, volume, isso em 2015. Vamos colocar aqui, ó, em 2016. Aliás, vamos ver aqui em 2015. Ó, em 2015, esse plantio tinha de volume 11 metros cúbicos por hectare e 1.735 de volume total. Vamos ver em 2016, de 11 foi para 18 por hectare e total foi para 2.645. Em 2017, vamos ver como que ficou. De hectare foi para 18, foi de 18 para... não, aliás, 2017. Em 2017 foi para 31 metros cúbicos por hectare e volume total pulou para 4.491, tá? Então, tudo isso aqui a gente consegue enxergar ano a ano, tá? Vamos ver aqui no inventário contínuo, ó. Agora aqui, ó, a gente tem a evolução desse plantio ao longo dos anos, tá? Foi de 2015 a de 2017. Então, para cada um desses anos, a gente tem aqui todas essas informações detalhadas. Então, aqui a gente consegue enxergar essa evolução ao longo dos anos, principalmente se a gente olhar os gráficos, ó, o número de árvores por hectare. Ó, aqui de 2015 para 2016 teve um pequeno aumento, eu acredito que seja por conta de muitas árvores pequenas que estavam aqui em 2015, estava recém-plantado, não foi contabilizado, mas em 2016 elas foram contadas, então por isso que apareceu aqui essas quantidades de árvores a mais. Mas aí de 2016 para 2017 teve uma pequena queda, que eu acredito que aí sim sejam árvores falhas ou mortas. Ó, aqui a gente consegue enxergar a evolução ao longo dos anos da questão da circunferência, altura do peito. Aqui a altura total, né? Crescimento em altura total, crescimento em altura comercial, crescimento ao longo dos anos em área basal, em metros quadrados por hectare, tá? Volume total, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Volume comercial. Aqui, ó, incremento corrente anual, né, de 2015 para 2016, de 2016 para 2017, tá? E também o valor aqui de incremento médio anual ao longo dos anos, tá? Aqui, ó, a gente tem aqui o valor também da curva de índice de sítio, tá? Como foi feito só durante 3 anos, é por isso que só tem essas informações aqui, tá? Mas olha só o tanto de informações, o tanto de entendimentos que a gente consegue ter quando a gente utiliza os gráficos, né, fica visualmente bem mais fácil. Então, muitas vezes o gráfico por si só ele já é autoexplicativo. Então, se você também, além de você ter todos os dados organizados, você consegue mais facilmente gerar os gráficos, tá? Então, isso te ajuda muito a fazer todos esses entendimentos aí desses resultados, tá?